2 Timóteo, o capítulo 2 e o versículo 10. Assim nos diz a palavra do Senhor: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Bem, irmãos, antes de falarmos sobre uma ordem da salvação, devemos primeiramente entender que a Sagrada Escritura, ela declara, como este versículo demonstra, que a salvação está em Cristo Jesus. Logo, a ordem da salvação só pode ser encontrada em Cristo Jesus, pois sem Cristo não há salvação. Lembre bem, Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, sem Cristo não há salvação. Se não há salvação, muito menos uma ordem da salvação. Então, tendo isto em mente, olharemos agora várias passagens, e aí os irmãos vão abrir as suas Bíblias para olhar, porque queremos provar isso segundo as Sagradas Escrituras. Então vamos olhar várias passagens nas Sagradas Escrituras, diga-se de passagem, que embora ela não nos dê uma ordem cronológica clara sobre a ordem da salvação, mas a Bíblia, ela nos oferece uma base lógica para a elaboração de uma ordem, tá? Então vejamos, nesse texto mesmo, em 2 Timóteo, o capítulo 2, versículo 10, que lemos aí: tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A primeira coisa que nós destacamos aí, o que eu gostaria de destacar para os irmãos, nessa ordem da salvação, é a união com Cristo. Então, se nós tivéssemos que enumerar a salvação, começa como? Então eu colocaria união com Cristo, é a primeira coisa. Quando se deu essa união com Cristo? Você, ao olhar aí nesse versículo, você vê que o apóstolo Paulo sofria tudo por causa dos eleitos, para que eles alcançassem a salvação que está em Cristo Jesus. E aí, veja, por amor a quem Paulo diz que tudo sofria? Ele sofria pelos eleitos. Para que ele sofria? Ele só estava sofrendo para quê? Para que os eleitos alcancem a salvação. Logo, veja, a eleição vem antes da salvação do eleito. A pessoa é eleita e depois ela vai ser salva. Note como Paulo diz, tudo sofro por amor aos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação. Então, são eleitos, são escolhidos, mas ainda não foram salvos. Por isso Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Os eleitos estão aí, os escolhidos estão aí. Então a Bíblia nos mostra isto claramente. Se você quiser ver essa união com Cristo, por exemplo, você vai ver lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 4. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 4, que nos diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, note, em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, note bem, quando foi que se deu a nossa união com Cristo? Antes da fundação do mundo. Poderíamos ver a raiz da união com Cristo aonde? Na eleição.
Ele nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Então, o que nós temos aí é esta união com Cristo, ela começando com a eleição, e diga-se de passagem, uma eleição incondicional. Por que incondicional? Porque você vê nesse texto mesmo de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 4, que ele, versículo 4, ele, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, e diz assim, para sermos santos. Não diz que Deus nos escolheu porque nós éramos santos, mas diz que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, a eleição foi feita por Deus em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, e esta eleição aqui, como nós vimos, ela é incondicional, porque Deus, Ele não escolhe o homem porque o homem tem algumas qualificações. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra em vários versículos, mas eu quero mostrar apenas um, em Efésios, o capítulo 2, Efésios, o capítulo 2, e o versículo 1, Efésios 2, 1, o Paulo diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, note bem, juntamente com Cristo. Então nós temos aí a união com Cristo, nós temos essa eleição antes da fundação do mundo em Cristo. Essa eleição, ela é incondicional. Por que incondicional? Porque o homem não preenche nenhuma condição. Ele não é escolhido porque Deus vê coisas boas nele, as suas obras, mas Deus os escolhe para eles serem santos e irrepreensíveis. Você nota também, por exemplo, lá em Atos, o capítulo 13 e o versículo 48, ali tem uma passagem interessante que nos diz o seguinte, que os gentios, Atos 13, 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Note, e creram. Quem foi que creu? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então note aí, essa ação é de Deus, Ele que faz. E quem é que vai aceitar isto? Quem é que vai crer nisto? Somente esses eleitos. E por isso diz aqui, que um grupo creu, mas acreditou por quê? Porque eles tinham sido o quê? Já destinados para a vida eterna. Então aí nós achamos a base para poder a pessoa crer. Então você não crê para ser destinado ou eleito. Não, você é eleito e você vai assim crer. Mas, para termos em mente aí, união com Cristo. Nessa união com Cristo nós temos a eleição incondicional que aconteceu antes da fundação do mundo. E as provas estão aí. O que viria depois, irmãos? Isso aqui é algo fora do tempo, antes da fundação do mundo. Mas, muito bem, no tempo, o que é que vamos ter? Isso focando especialmente no pecador, tá? Na vida desses eleitos. Nós temos o próximo, a regeneração e a vocação, ou chamado. Por que nós colocamos aqui regeneração e chamado, ou regeneração ou vocação, se você quiser seguir uma aliteração? União com Cristo, né? Eleição, regeneração, vocação. Vamos olhar, Efésios capítulo 2, versículo 1, aí depois, versículos 5 a 6, parte A. No capítulo 2 aí de Efésios, versículo 1, ele diz, Ele vos deu vida, note bem, Ele vos deu vida,
estando vós mortos. Então, que tipo de vida é essa? Essa é uma vida espiritual. Esse aqui é a regeneração. O homem está morto nos seus delitos e pecados. E o que Deus faz? Deus lhe dá vida. O que ele faz? Ele regenera. Ele regenera. Então estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, versículo 5, e estando os mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, aí note, juntamente com Cristo. Note, tudo é em Cristo. Fora de Cristo não tem absolutamente nada. Se você olhar, por exemplo, ainda na continuação do versículo 5, ele vai dizer, pela graça sois salvos. Versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. Então note que essa ressurreição é o quê? É a regeneração, porque nós nascemos debaixo da ira de Deus, nascemos mortos dos nossos delitos e pecados. Então o que é necessário? Uma ação o quê? Uma ação sobrenatural da parte de Deus de ressuscitar esse morto. Se Deus não ressuscitar o morto, não tem como ele fazer absolutamente nada. Mas Deus vai ressuscitar quem? Quem ele elegeu. E quem ele elegeu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Muito bem. Próximo versículo que nós podemos olhar é lá em João, capítulo 1, e o versículo 12 e versículo 13. Que nós vemos essa regeneração. Note bem lá na ordem dos versículos. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Que nos diz assim: mas a todos quanto receberam, esta aqui é uma ação externa do pecador. O que ele faz? O que nós vemos? Ele aceitando. Mas tem algo que acontece dentro dele antes dele aceitar. E aí o versículo continua: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem? Aos que creem em seu nome. Então, por que ele recebe Jesus? Porque ele creu. Porque você não recebe nada se você não acreditar. Você tem que acreditar. Mas a pergunta ainda é: por que ele creu? Porque nós sabemos que o homem não tem fé por si mesmo. A fé é o quê? É um dom de Deus. Então, por que ele creu? O versículo continua e nos diz, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que é que nós temos aí? Primeiro, a regeneração. Esse homem, ele foi regenerado, e porque ele foi regenerado, ele veio a crer. E quando ele creu, ele recebeu. Então, quando nós olhamos do lado externo, vemos uma pessoa aceitando a Jesus, mas algo interno está acontecendo. O que aconteceu na vida dele? Ele foi regenerado. Na regeneração, o Senhor Deus doou para ele, deu para ele fé, deu arrependimento, e ele agora, que tem fé, agora ele pode crer. Antigamente não podia. Por quê? Porque ele estava morto, não tinha como crer. Isso faz toda a diferença na nossa soterologia, na nossa maneira de ver o estudo da salvação. O que é que começa primeiro? Tem pessoas que acreditam que, por exemplo, você tem que se arrepender e tem que crer para poder nascer de Deus. Mas nós não acreditamos assim, porque o homem não tem capacidade para crer, para se arrepender. O homem primeiro é regenerado por Deus, aí sim ele está habilitado a se arrepender e a crer no Senhor. Mas nós tínhamos falado da regeneração e vocação, que é o chamado. Para a gente ver esse chamado, que nós chamamos de um chamado eficaz, se fôssemos chamar lá a regeneração, nós íamos dar o nome da regeneração como uma regeneração monegista. Monegista por quê? Porque só um trabalha. Monegista. Só um trabalha. Quem trabalha? Só Deus. Para ressuscitar o morto, qual é a ajuda que o morto dá a Deus? Nenhuma. Ele está completamente morto. Então, o ato da regeneração é um ato monegista. É só Deus que faz. É Ele que atua. Agora, temos aí o chamado eficaz.
Em 1 Pedro, o capítulo 5, versículo 10, nos diz assim: ora, 1 Pedro 5,10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Os irmãos notaram? Vemos aqui o que? União com Cristo, né? Que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Então ele chamou o que? A sua eterna glória. Então tem um chamado, aí ele tem um chamado. Agora vá lá para Gálatas, o capítulo 1 e versículo 15. O apóstolo Paulo dando o seu testemunho, Gálatas, o capítulo 1 e o versículo 15. Gálatas 1, 15. Ele diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, isso é o quê? É eleição. E me chamou pela sua graça. Pela sua graça. Então note que nós vemos eleição primeiro, depois a vocação, a chamada. Ele chama pela sua graça. Mas aí, como Deus nos chama? Vamos entrar mais nisso. Como é que Deus nos chama? Se você olhar lá para Romanos, o capítulo 10, o versículo 13 a 15, o apóstolo Paulo ali, ele fala assim, mais ou menos onde acontece esse chamado, que nós chamamos de um chamado eficaz, ou seja, aquele que Deus chama vai vir. Nós temos chamado geral e temos o chamado eficaz, tá? Que esse é o que Deus faz. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15, nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, olhando nesse texto, nós vemos que aí há o quê? Há um pregador, há uma pregação, e há o quê? Uma regeneração. E então vem o quê? O chamado. Se Deus não regenerar o morto pela palavra, não há hipótese dele ouvir. Não tem como ele ouvir. Ele tem que regenerar para poder o homem ouvir. Veja, por exemplo, Tiago 1,18, só a parte A. Tiago, o capítulo 1 e o versículo 18. Ele diz assim, Tiago 1,18, parte A: pois, segundo o seu querer, note bem, segundo o seu querer, não é segundo o teu querer, não é segundo o meu querer, é segundo o seu querer, é o querer de Deus. Ele nos o quê? Ele nos gerou, ele nos gerou, ele nos regenerou, ele nos deu vida. Agora ele diz assim, pela palavra da verdade. Então o que é que nós vemos? O Senhor Deus, ele vai fazer a regeneração, mas para isso, esse é o fim, ele tem os seus meios. Qual é o meio? É o pregador ir, pregar o evangelho, anunciar. Então tem a pregação, está aqui o ouvinte, então vai a pregação, e aí Deus, que conhece os seus eleitos, ele vai regenerar aqueles que ele quer, consoante esta pregação. Por isso Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a cada criatura. Ele diz a cada criatura por quê? Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos, eu tenho que pregar para todo mundo, porque é através da pregação que pode haver esta regeneração. Como ouvirão? Como crerão, se não há quem pregue? Então tem que pregar, tem que falar,
tem que evangelizar, para que assim o Senhor Deus ele possa agir. Alguém poderia pensar, mas Deus ele não pode, por exemplo, converter o índio lá no Amazonas? Deus chega lá na tribo e converte o homem. Ele faz isso, ele tem todo o poder, mas veja só, Deus que determinou os fins, ele determinou também o meio. E qual é o meio? Evangelização, pregação, e por isso missionários vão pelo mundo afora, pregando, anunciando, porque ele mesmo prometeu regenerar os seus eleitos através da pregação. Por isso que nós colocamos regeneração e vocação. Colocamos vocação, irmãos, eficaz. Por quê? Porque esse chamado de Deus, ele não dá com os burros na água. Deus não chama e o indivíduo diz, não, eu não quero não, vamos tentar para o próximo ano. Não, o chamado dele é eficaz. E nós podemos ver essa verdade muito, muito, muito clara em João 6, 37 e 45. Quando o Senhor Jesus Cristo falando a respeito que ninguém tem a capacidade de vir até Ele. João, o capítulo 6 e o versículo 37 e 45. No 37, Jesus Cristo disse o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, note bem, todo aquele que o Pai me dá, esse vem ou não vem? Vai vir ou não vai vir? Ele vai dizer assim, não, mas eu não, hoje não quero. Irmãos, Deus está tratando com morto. Ele não tem, o homem não tem livre-arbítrio, aquela capacidade de escolher, posso ser salvo ou não. Não, isso aí já ficou lá no Jardim do Éden, quando tivemos ali a aliança por obras, e o homem falhou. Então nós começamos aí o tempo da graça, né? Lá atrás em Gênesis 3,15, Deus sendo gracioso, o homem morto nos seus delitos e pecados. Então Deus nos une através da eleição, antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, a nossa união nele, em Cristo Jesus. Ele, no tempo, ele vai nos regenerar, e ele nos regenera através da sua palavra. E aqueles que são os eleitos, Deus vai chamar de forma eficaz, porque na pregação o que nós temos é um chamado geral. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Eu não sei quem são os eleitos, eu vou apelar para todos, vou dizer para todos: arrepende-te, crê no Evangelho, serás salvos. Tem pessoas que vão acreditar, tem outros que não vão acreditar, mas os eleitos de Deus, no tempo de Deus, eles virão. Por isso ele diz aqui: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Versículo 45: portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido, porque muitos ouvem a pregação, mas não ouvem de forma eficaz, ouve do lado externo, mas não ouve do lado interno. E só Deus pode fazer com que o homem possa ouvir de maneira eficaz. E esse que escuta de maneira eficaz, vem. Temos alguma prova no Novo Testamento de algo parecido? Nós temos. Se você olhar em Atos, capítulo 16, versículo 14, Atos, capítulo 16, versículo 14, lá você tem um relato a respeito de uma mulher chamada Lídia. Olha como a Bíblia diz assim, Atos 16, 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Mas a pergunta é, só Lídia escutava? Não era um grupo de senhoras que tinha ali, que estavam também ouvindo? Nos escutava. Aí olha o que acontece, o Senhor lhe abriu o coração. O Senhor, para quê? Para que ela atendesse às coisas que Paulo dizia. Então o que é que nós vemos? Nós vemos aí o pregador, a pregação, o eleito de Deus, isso se juntando. O Senhor faz o quê? O Senhor abre o entendimento, ele regenera, ele, ao regenerar, os ouvidos abrem, os olhos também, e essa pessoa faz o quê? Ele vem.
ele aceita. O chamado de Deus é um chamado eficaz. Todos aqueles que ele uniu com Cristo antes da fundação do mundo, que ele elegeu de forma incondicional, ele vai regenerar, ele vai chamar e todos esses vão vir. Porque ele é o Deus soberano, ele é o Deus todo-poderoso. O que ele quer, ele vai fazer. E nenhum dos seus planos pode ser o quê? Frustrados. Imagine, eu quero aquele, mas ele não quer, poxa, eu não posso fazer nada. Por isso que às vezes eu digo que a doutrina arminiana faz de Deus um super-homem. Sabe que o super-homem ele só tem medo da criptonita, né? Então apareceu a criptonita e Deus não pode fazer nada. Ou seja, Deus ele é soberano, ele vem em cima do homem para regenerar e chama o homem. Só que o homem tem a criptonita. Olha aqui a criptonita, livre-arbítrio. Opa, aí Deus não pode avançar. Eu não posso me meter nisso aí. Eu vou interferir. Não posso fazer nada. Aí o homem, quem? O homem morto? Nós não acreditamos nisso não. Deus é o Deus todo-poderoso, soberano, e ele mesmo quando age, ele atinge 100%. Ele é o Deus todo-poderoso. Então temos aqui a regeneração monergista de Deus, a sua vocação eficaz. Note aí, união com Cristo, eleição incondicional, regeneração monergista e chamado eficaz de Deus. O que a gente colocaria mais aqui? Veja, irmãos, nós dissemos que na Ordo Salutis, a ordem da salvação, nós não temos assim uma ordem que a Bíblia dá para nós vermos cronologicamente, mas temos uma ordem lógica, tá? E a Bíblia nos oferece base para nós fazermos uma ordem da salvação. Então agora, o que nós colocaremos? Arrependimento e fé. Então note, união com Cristo, eleição incondicional, regeneração monergista, chamado eficaz, arrependimento em fé. Por favor, não quero que os irmãos olhem, então vai ter o chamado aí só depois que tem arrependimento. Note, isso tudo entra, irmãos, ali dentro de regeneração. Por isso que é complicado você querer fazer uma ordem, tá? São coisas que acontecem de forma concomitante. Mas estamos tentando colocar aqui para os irmãos. Veja, arrependimento e fé, que nós chamamos de conversão. Isso tudo para os irmãos tentarem ter uma aliteração. União com Cristo, eleição incondicional, regeneração monergista, chamado eficaz, conversão. A conversão está ali, tem como se duas pernas, né? Arrependimento e fé. Mas por que não fé e arrependimento? Bem, eu vou dizer aos irmãos, eu escolhi assim arrependimento e fé, algumas passagens das Sagradas Escrituras que me levaram a isso. Por exemplo, Marcos, o capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Que diz assim, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Aí ele prega, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora lá em Atos 20, 21. Atos 20, 21. Ele diz lá, o Paulo falando, testificando tanto a judeus como a gregos. Aí o Paulo diz, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ter, alguém pode dizer, não, eu penso que viria a fé antes e o arrependimento depois. Olha, são tão emendados assim, né? Mas eu gostaria de ver dessa forma, tá? Esse arrependimento primeiro, a fé depois. Então o que vemos aqui? No ato da regeneração, quando Deus regenera, Deus dá ao eleito o arrependimento para a vida e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tanto para os judeus como os gentios. Note o que eu estou dizendo. Deus dá arrependimento e fé. Temos passagens que provam isso. Primeiro, arrependimento. Atos 5:31. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 31. Você vai ver lá que arrependimento é Deus que dá.
Se Deus não der o arrependimento, o homem não tem como se arrepender. Como é que o homem vai se arrepender? Agora, há pessoas que vão dizer assim: olha, se o homem não tem capacidade de se arrepender, por que o pregador diz arrependei-vos? Escute, você não sabe quem é o eleito de Deus. Eu não sei quem é o eleito de Deus. Na minha pregação geral, você vai ouvir de forma geral. Na minha pregação, eu estou pregando de forma externa, estou falando de forma externa, estou convidando de forma externa, é um chamado geral, mas Deus que conhece os seus vai fazer esse chamado eficaz no coração. Eu vou dizer arrependei-vos, mas não porque eu acredito que você tem a capacidade de se arrepender, porque só Deus é que regenera, e no ato da regeneração Ele vai dar esse arrependimento. Olha aí, Atos 5:31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, olha lá, a fim de conceder, a fim de dar a Israel, o quê? O quê? O que Deus está dando aí? Arrependimento. Olha, é Deus que dá? É Deus que dá o arrependimento? Então, quando Ele regenera, Ele também dá o arrependimento. Note Atos 11:18. Atos 11:18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se. É a questão dos gentios que ouviram o Evangelho. Apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, olha como ele diz, também aos gentios foi por Deus concedido o quê? O arrependimento. Quem é que dá arrependimento? É Deus. Quando é que Ele dá esse arrependimento? Quando tem a pregação do Evangelho, e Ele tem o seu eleito, e o tempo, Ele tem o seu tempo, e Ele regenera através da palavra. Quando o pecador ouve a palavra, então Deus, na regeneração, dá o arrependimento e fé, o arrependimento para ele se arrepender da vida que ele está seguindo, do abismo para onde ele está correndo, e aí, é claro, fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Com respeito à fé, os irmãos já sabem vários versículos, por exemplo, Efésios 2, 8 e 9, os irmãos conhecem, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de quem? De vós. De novo, alguém vai dizer: poxa, mas se nós não temos fé, por que os pregadores, os apóstolos diziam: crê no Senhor Jesus e serás salvo? O homem não tem capacidade. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: os pregadores, até os apóstolos, eles não conheciam os eleitos de Deus. Eles estão pregando, como Jesus Cristo diz, pregai para cada criatura. Então eu não sei quem são os eleitos. Eu vou apelar para o homem: se arrependa, crê no Senhor Jesus Cristo, porque nessa pregação é Ele que vai fazer o trabalho na vida do eleito. Ele que vai regenerar quem Ele quer, Ele que vai colocar fé em quem Ele quer e o arrependimento. Eu não, o meu trabalho é pregar. Por isso que o Paulo disse assim, que o que se requer dos dispenseiros de Deus, o que se requer deles? É que sejam encontrados fiéis. O que eu tenho que fazer? Pregar a palavra, fielmente, anunciar. E esse trabalho da salvação é Deus que vai fazer na vida de quem? Dos eleitos. É Ele que vai fazer. Os irmãos também conhecem, por exemplo, o texto que nós já lemos, lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Os irmãos já viram esse, né? Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por que ele creu? Porque ele nasceu de Deus. Primeiro, regeneração. Tendo regenerado, ele dá ali a fé. Então, todos aqueles que foram regenerados, chamados por Deus, arrepender-se-ão de seus pecados e crerão no Senhor Jesus Cristo. Quando? No tempo de Deus. Eu passei na igreja ouvindo o Evangelho desde criança, mas só fui aceitar Jesus Cristo com 17 anos. Você pode dizer: eu preguei o Evangelho, a pessoa não aceitou. Se calhar ele não é eleito de Deus. Espera aí. Note o ladrão lá na cruz. No momento da morte, o cidadão era um eleito de Deus. Então você não pode: eu já preguei, a pessoa não quis. Não, prega. Prega, enquanto a vida há esperança. Prega.
Minha mãe pregou para mim esse tempo todo, e teve um dia que eu aceitei. No tempo de Deus, no momento de Deus, é eficaz. Ninguém diz não para ele. O que é que vemos agora depois, irmãos? Eu coloco aqui justificação e santificação. Justificação e santificação. Por que coloca assim junto? Veja que eu coloquei regeneração e vocação, porque é ali, acontece. Justificação e santificação também, né? É ali. É claro que a santificação, ela tem um primeiro momento, tem um segundo momento, que dentro da teologia nós chamamos de santificação posicional ou santificação definitiva. E a outra é a santificação progressiva. Então a santificação tem isso. Ela acontece no momento instantâneo, um lado dela, que é a posicional, a definitiva, e a outra que ela é progressiva. Ela é durante a nossa vida toda, né? Aqui nesta terra. Mas vamos olhar aí, por exemplo, olha, 1 Coríntios 6,11, onde o Paulo fala, e até aqui ele coloca, por exemplo, os santificados antes de justificados. Então você vai ver, justificado na frente, santificado depois, é algo que acontece ali junto, tá? Mas note que nós colocamos depois de fé, a justificação, e você vai entender isso por quê. 1 Coríntios 6,11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olhando para essa justificação aí que acontece quando nós acreditamos, né, no Senhor, se você olhar em Atos 13, 38 e 39, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 38 a 39, os irmãos lerão o seguinte, ele diz aqui, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, note bem, por intermédio deste, versículo 39, capítulo 13 de Atos, e por meio dele, então note essa união com Cristo, que as suas raízes estão lá antes da fundação do mundo, e pega todas essas doutrinas, por meio dele, todo que crê, é o quê? Justificado. Então a justificação não acontece antes de crer. Você não é justificado e você crê. Não, primeiro você tem que crer para você ser justificado. Os irmãos estão entendendo essa ordem lógica da ordo salutis? Então todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, por isso colocamos a santificação aí, logo depois da fé. E essa santificação que chamamos de santificação definitiva ou posicional. O que é isso? Estávamos no mundo e depois nós viemos para Deus. Como? Lá em Colossenses 1,13 diz assim, ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então note, isso daqui é o que? A santificação é uma separação, é tirar do comum para o consagrado. Então esse ato definitivo já foi feito. Quando? Quando fomos regenerados. Recebemos a fé, acreditamos, fomos justificados, né? Então acontece ali, junto, essa santificação definitiva, posicional, que também pode ser chamada de monergista. Por quê? Porque é um ato que só Deus faz, Ele vos transportou do império das trevas, e vos libertou do império das trevas, e transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é um ato que só Deus faz, nessa primeira santificação definitiva, posicional, instantânea que Ele faz. Mas, nós podemos ver também, de um outro lado, a progressiva. Mas, antes de ir para lá, para que os irmãos possam entender, os irmãos vão ver algumas passagens das Sagradas Escrituras, principalmente no início das epístolas de Paulo, o Paulo falando assim, aos santos que vivem em Éfeso, para os coríntios,
aos irmãos santificados em Cristo Jesus. Note que ele já chama de santo, já são santos. Vai ter a ressurreição dos santos, dos justos, ele já coloca assim, né? Aos santos irmãos, olha, quando eles chegaram, os santos, pode ver que a Bíblia sempre coloca, ele não diz santo porque a pessoa não tem pecado. Já ocorreu uma vez, alguém me perguntou assim, disse, pastor, o senhor mora onde? Eu disse, eu moro no Santo Antônio, lá no Brasil, um bairro. Aí ele disse, não, mas o senhor não pode dizer que o Antônio era santo. Eu disse, não, o senhor me perguntou onde eu moro ou se o Antônio era santo? Não, perguntei onde o senhor mora, pois eu moro no bairro Santo Antônio. Eu não sei se o Antônio era santo, como é que era, eu só sei dizer para o irmão que eu sou. Aí o escândalo foi total. Eu sou, se ele era, não sei, mas eu sou. Não, o senhor, por quê? Porque as pessoas não entendem isso. Eu sou santo porque eu fui separado, tirado do mundo, a minha posição é outra. Eu não estou mais condenado, já nenhuma condenação há. Então essa santificação definitiva, posicional, minha posição hoje é outra. Nesse aspecto eu sou santo. Agora, há um outro aspecto que eu ainda peco. E aí que a gente vai para a santificação progressiva, que também é chamado de salvação sinergista. Sinergista por quê? Sim, com, ergon, que é trabalho. Ou seja, um trabalho conjunto. Nesse caso, Deus e nós. Então, a santificação monergista, só Deus que faz. A santificação sinergista é Deus e nós. Temos versículos para provar isso? Temos. Se você olhar, por exemplo, primeiro, que somos pecadores. 1 João, que ainda pecamos, aliás. 1 João 1,8. E aí nós vamos correr um pouquinho. 1 João 1,8. O João diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, olha, ele é apóstolo, e está dizendo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então veja só, fomos tornados santos, mas ainda somos pecadores, ainda temos pecado, somos pecadores redimidos. 1 Tessalonicenses 4,7, 1 Tessalonicenses 4,7, veja aí esse propósito de Deus, por exemplo, no chamado. 1 Tessalonicenses 4,7, ele diz, porquanto Deus não nos chamou, aí aconteceu, para a impureza, e sim para o quê? Para a santificação. Aí você olha, poxa, mas eu já fui santificado, para que ainda para a santificação? Olhe lá, 1 Pedro 1, 13 a 17, e aqui eu gostaria de mostrar para os irmãos essa parte desse sinergismo, ou seja, esse trabalho conjunto, feito por nós, mas também feito por Deus, tá? 1 Pedro 1, 13 a 16, olha como Pedro fala, ele diz assim, 1 Pedro 1, 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, olha lá, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Mas eu já não sou santo? Por que ele está dizendo agora tornai-vos santos? Porque ele está falando dessa santificação que é progressiva. Quem foi santificado quer santificação. Aquele que é nascido de Deus não continua na prática do pecado. Qual foi a prova que eu fui separado? Santificação definitiva. Qual foi a prova? É que eu quero viver agora uma vida de santificação. Eu não quero mais viver no pecado. Não é aquilo que as pessoas dizem assim, o cidadão disse que é salvo, agora ele pode fazer o que quiser. Não. Se eu fui de fato salvo, santificado, justificado, chamado, regenerado, eu não quero mais uma vida de pecado. Mas está cheio hoje nas igrejas, pessoas que dizem que foram regeneradas e tal, mas ainda são escravos do pecado. Eles não querem uma vida de santificação. Isso era para a pessoa parar e pensar, será que eu sou salvo mesmo? Porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você foi separado, você não quer mais, você sente vergonha. O apóstolo Paulo diz, eu me envergonho. Ele não quer mais nada. Mas tem gente que não tem vergonha.
Ele peca, aí ainda chamam ele de crente carnal. Nunca conheci isso, não. Ou seja, aquele crente que vive na prática do pecado. Não conheço isso, não. Nós fomos salvos para viver em santificação, cada vez mais, cada dia. Então, versículo 15 aí, né? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo. Olha a responsabilidade para cima da gente. Também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então quem é que tem que fazer isso? Quem tem que correr atrás disso? Você tem que ir lá, você tem que fazer. Agora vem a parte de Deus também. João 17:17, na oração sacerdotal de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Na oração que Jesus Cristo está ali fazendo, ele orando ao Pai diz o seguinte: santifica-os. Note, Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então note que ele está falando ao Pai, dizendo para fazer isso na vida dos crentes, através do quê? Através da palavra. Então o que o regenerado ele quer? O separado, santificado, justificado, ele quer viver uma vida de santidade. Ele não quer viver uma vida de pecado, ele quer viver uma vida de santidade, vivendo para o Senhor. Tem essa ajuda? Tem, está aqui Deus, está aqui ele, está aqui a palavra de Deus, o Pai vai fazendo isto, ele também vai, né, cada dia mais se esforçando para se santificar cada vez mais, andar mais longe do mundo, mais próximo de Deus, em oração, leitura das Escrituras, via a igreja, pregar o Evangelho, testemunhar, dar um bom testemunho. Essa que é a vida dessa pessoa que foi regenerada. Então vai anotando aí: união com Cristo, eleição incondicional, regeneração monergista, chamado, ou seja, vocação eficaz. Aí nós temos a conversão, que é o arrependimento, a fé, justificação, santificação, de um lado, monergista, definitiva, né? Posicional. De um outro lado, é a progressiva, ela vai a vida toda, tá? A vida toda. E o que vem agora? Adoção. Vamos agora para a adoção. Veja, Efésios, o capítulo 1, o versículo 5, Efésios 1, 5, lá nós lemos que o Senhor Deus, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, tá? Adoção de filhos, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Sempre você vai ver isso, né? Segundo o beneplácito de sua vontade. E outra, por meio de Jesus. Por isso que a gente coloca a união com Cristo, porque nessa vida, ou você está em Adão, ou você está em Cristo, independente da denominação, da religião, seja lá o que for. Ou está em Adão, ou está em Cristo. Os que estão em Cristo tem isso daí, tem eleição, regeneração, justificação, santificação, conversão, tem essas coisas todas. Então, veja que predestinação aí, é claro, vem antes de adoção de filhos. Lá em Tito, o capítulo 3, versículo 7, Tito 3, 7, Tito 3, 7, é ali que nós encontramos um versículo que faz com que nós coloquemos a adoção depois de justificação. Porque olha o que o versículo diz, ele diz assim: a fim de que, Tito 3,7, a fim de que, justificados por graça, então já aconteceu, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Ora, quem é herdeiro? Só quem é filho, só quem foi adotado, segundo a esperança da vida eterna. E aí de novo, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, ali está recheado, tem vários. Olha de novo o que ele diz lá, Evangelho de João 1, 12 e 13, olha como ele fala: mas a todos quanto receberam, ato externo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha aí a adoção.
Então ninguém nasce filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando? Quando recebemos, mas esse é um ato externo. O que aconteceu para que eu recebesse? Aí ele diz, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para eu ser adotado, eu tive que acreditar. Tá bem? Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então tem aí a regeneração. Então eu sou regenerado, na regeneração ele me doou a fé, quando eu criei, eu recebi e me tornei o quê? Filho de Deus. Então veja aí, embora que as Sagradas Escrituras não nos dê uma ordem cronológica, mas ela nos oferece base para nós fazermos uma ordem. Um ou outro pode dizer, não, eu colocarei isso aqui antes, eu colocaria um pouco depois, mas irmãos, eu penso que em várias dessas é fundamental saber qual é a ordem que você acredita. Por exemplo, no caso, se você acreditar que primeiro eu me arrependo e creio para nascer de novo. Olha, meu amigo, se arrependa, creia no Senhor Jesus Cristo para você ser uma nova criatura. Não vai ser nunca. Por quê? Porque ele tem que ser regenerado. Se ele não for regenerado, não tem como ele crer, não tem como se arrepender. Então, se você inverter essa ordem, vai indicar se você é de um lado que acredita nesse ato monergista de Deus, ou se você vai ser mais sinergista, acreditando que eu faço um pouco e depois Deus faz porque eu fiz primeiro. Isso faz toda a diferença. A salvação pertence ao Senhor, não tem nada a ver com você, é um ato de Deus. Jonas já disse isso, é o Senhor que salva. O próprio Paulo disse assim, aquele que começou boa obra em vós, há de completar, do início ao fim. A salvação de quem é? Do Senhor, é dele. Então essa adoção aqui está muito claro. O que viria agora, a gente diria, o que viria agora depois de adoção? Eu colocaria aqui perseverança, ou preservação, porque começou aqui, e agora vamos para frente. Perseverança, a prova que fomos unidos com Cristo antes da fundação do mundo, fomos eleitos nele, regenerados por Deus, santificados, lavados, assim adotados, é que vamos ser preservados por Deus e perseveraremos até o fim. Nós somos preservados por Deus para perseverarmos até o fim. Nós temos prova disso? Olha o João 8,31, uma passagem bem conhecida. João 8,31. O que Jesus Cristo disse aos judeus que haviam crido nele? Ele diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aí note a ordem. Eu sei que tem algumas bíblias que está colocando o verbo lá no futuro, mas não está no futuro, tá? Está no presente, o verbo ser. No original está no presente. Ele diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois. Não é sereis, não, porque sereis é como se fosse uma consequência, né? Olha, se você permanecer até o fim, você será. Não. Se você permanecer até o fim é porque você é. Porque ninguém vai até o fim se não for. É por isso que o Pedro, ele disse mesmo assim, olha, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. A porca lavada voltou-se a revolver no lamaçal. Não perseverou. Uma pessoa que não é regenerada por Deus, que não é justificada, que não está entre os eleitos de Deus, esse não persevera. Tem muito joio dentro da igreja, pessoas que vão, dizem que são evangélicas, dizem que são crentes, estão ali, mas lá pela tanto, vão-se embora. Aí quem fica diz assim, o fulano era crente, o fulano era salvo. Irmãos, a Bíblia fala muito bem claro, se nós vamos até o fim é porque somos dele. Veja o 1 João 5,4. 1 João 5,4. Lá, olha a declaração, muito clara. 1 João 5,4. Porque note bem, todo o que é nascido de Deus, acontece o que com ele? O que acontece? Todo aquele que é nascido, não é alguns, tá, irmãos? Não é alguns que são nascidos. Todo aquele que é nascido de Deus, o que acontece? Vence o mundo. Vence ou não vence?
E como tem algumas pessoas que aceitaram Jesus Cristo e hoje o mundo venceu eles? Eu pergunto, você vai acreditar nessas pessoas ou vai acreditar na palavra de Deus? Ele diz que quem nasceu, porque você não sabe que nasceu, fazia assim uma boa oração, orava muito bem, pregava bem, dirigia bem, estava ali, mas não era dos nossos, não era dos nossos, porque foi vencido pelo mundo, está lá nos vícios, está lá nas coisas, esse não é dos nossos não. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente que vive ainda escravizado. Eu vou dizer que ele é crente? Digo com todas as letras, não é, sem medo de errar, pode ficar com raiva. Ah, mas você diz e tal. Sim, eu não estou dizendo que nós somos impecáveis, no sentido que não peca. Ah, sim, o Davi pecou, mas ele não viveu no adultério. Ele não viveu nos vícios. Ele não viveu no mundo de pecado, não. Ele pediu, o João mesmo disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então é pedir perdão e avançar, e não ficar no pecado. Olha o que Jesus Cristo disse, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou o quê? Vida eterna. Não é uma vida que começa hoje e termina amanhã, termina daqui a 10 anos. Jamais perecerão. Poxa, se pereceu, o que eu posso pensar? Ninguém as arrebatará da minha mão. Já ouvi pessoas dizendo o seguinte: é verdade, ninguém arrebata uma pessoa da mão de Deus, mas você sai. Ah, ele te salvou, então tu está aqui na mão dele, mas você sai. Já imaginou? Já teve gente que disse isso. Eu digo, mas tu não é alguém? Ele disse que ninguém, então tu é o quê? Você é alguém? O que você é? Você mesmo saindo, sabe? Oh, meu pai, é tristeza. E aí, se você não acredita de forma correta, o inimigo acha campo e tem cada absurdo dentro da igreja e entre o povo de Deus. Então, temos vários versículos a respeito disso, mas eu falei também essa perseverança e essa preservação. Por que preservação? Porque é Deus que nos preserva. Porque Ele nos preserva, por isso nós perseveramos. Olha lá em Filipenses, aliás, o 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3. Olha o que diz, do 3 a 5. Que você vê essa preservação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5, diz-nos assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Aí a gente pergunta, vós outros quem? Para vós outros quem? Aí ele responde, vós, que sois o quê? Guardados pelo poder de Deus. O que acontece ali depois, a regeneração? O que Deus faz? Ele nos guarda. Ele nos guarda, Ele nos preserva, Ele nos guarda, e por isso Ele mesmo coloca naquela passagem lá de Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em vós há de completar. Se Ele começou, se não foi Ele que começou, vai findar pelo caminho, tá? A obra que Deus não começou, aí vai findar, qualquer dia desse vai findar. Mas aquele que começou vai até o final. Último, glorificação. Glorificação. Tem a perseverança, aí glorificação. Se os irmãos olharem lá para Romanos, o capítulo 8, Romanos capítulo 8 e o versículo 30, ele dá ali uma ordem, tem ali uma ordem, e justamente finda com a glorificação, que nos diz assim, Romanos 8, versículo 30,
Ele vai falando: aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Então você note aí, se a gente fosse colocar de novo, bora ver se os irmãos lembram. Começa lá atrás, a nossa salvação, né? Começa lá atrás, a união com Cristo. Ele nos uniu a Cristo através da eleição incondicional. Por quê? Porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso. Temos a regeneração, essa regeneração monergista do Senhor Deus. Temos a vocação eficaz, né? E aí temos justificação, santificação, teve o arrependimento, fé, teve a perseverança e tudo isso, e aí a glorificação. Note o Filipenses 3:20, aí nós estamos terminando, Filipenses 3:20 e 21, que ele nos diz assim, Filipenses 3:20 a 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então essa glorificação se dará quando? Quando o Senhor Jesus Cristo retornar. E isso os irmãos podem ver muito mais lá em 1 Coríntios, o 15, do 50 a 52, onde ele vai dizer: isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Existem várias passagens, irmãos, que falam sobre a glorificação. Então note aí, a plenitude da salvação não é concedida por Deus ao seu eleito em um único momento. Não é. Por isso que às vezes você diz assim: bem, eu fui salvo, eu estou sendo salvo, eu serei salvo, né? De uma certa forma eu fui salvo da penalidade do pecado, eu sou salvo do poder do pecado, e um dia eu serei salvo da presença do pecado. Então às vezes você vê essas expressões, e temos que saber, né, de que salvação ele está falando. Bem, irmãos, eu espero que os irmãos tenham compreendido o que é a Ordo Salutis, e eu espero que possamos aprender mais hoje no decorrer do dia, com mais irmãos que vão trazer pregação a respeito desse tema. Vamos orar?